que carrega a memória de milhões de vidas perdidas e a maior tragédia do século XX. Mais de 1.300.000 pessoas deportadas. Mais de 1 milhão de pessoas mortas. 960.000 judeus assassinados. Até 6.000 pessoas exterminadas por dia. Entre 1940 e 1945, Auschwitz foi o maior e mais letal campo de extermínio nazista. Uma verdadeira fábrica de morte. Vamos mergulhar agora na história de Auschwitz para entender como o ódio e a indiferença criaram o maior símbolo do Holocausto. Hitler começou as suas campanhas políticas, como todo ditador, procurando um inimigo em comum que unisse o povo em cima da causa dele. Isso é uma estratégia de qualquer ditador. Vamos achar um inimigo externo, um inimigo que todo mundo concorde que ele seja um inimigo, e a gente coloca todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos, tudo o que acontece de ruim, por culpa desse inimigo. E o inimigo que os nazistas encontraram foi a comunidade judaica. Ele começa a fomentar mais ainda o antissemitismo para chegar ao poder, e também porque ele tinha um componente antissemita muito grande. Depois que Hitler chega ao poder, em 1933, no começo do ano, os nazistas ganham 30% das cadeiras do parlamento alemão, e aí eles dão golpe de Estado, mas eles primeiro foram eleitos pela população alemã, sendo que os alemães sabiam que uma das plataformas era o antissemitismo. Aí eles dão golpe de Estado, aí vira uma ditadura, e a partir da tomada do poder pelos nazistas, começam a ser criados campos de concentração nazista na Alemanha. Os judeus perderam todo o seu significado. Os direitos foram banidos. Em letras garrafais, a imprensa tendenciosa, distorcida. Foi triste esse episódio. Quando me lembro, sinto um nó na garganta e o meu sangue começa a ferver. Toda a comunidade judaica sofreu o terror das leis raciais. Não tínhamos direito a nada. Éramos taxados de sub-humanos, taxados de avarentos, de parasitas. Construído em 1940, Auschwitz logo se tornou o maior campo de concentração e extermínio do regime nazista. Em 1º de setembro de 1939 começa a Segunda Guerra Mundial. Se os alemães já tinham um problema com os 500, 600 mil judeus que viviam na Alemanha na época, o problema se multiplicou por 5 quando eles invadem a Polônia, porque a Polônia tinha 3.300.000 judeus. Então, o problema aumentou. E começaram a estudar formas de como é que a gente vai eliminar os judeus dos territórios alemães, tanto a Alemanha e a Áustria, quanto os territórios que iam sendo conquistados durante a guerra. O campo de Auschwitz, inicialmente, era um antigo quartel. Por isso, quando a gente visita, a gente vê uns prédios de tijolo vermelho, bonitinho, arrumadinho. Era um antigo quartel que foi adaptado a um campo de concentração. Mas não existia ainda um processo de extermínio. Os alemães não tinham um plano de extermínio. Então, Auschwitz começou, como começou Dachau, como começou os campos na Alemanha. E quando começa o extermínio dos judeus, a captura de judeus para virar escravos, Auschwitz passa a ser um campo também para prisioneiros judeus.
Auschwitz era composto por 3 complexos principais. Auschwitz I, o centro administrativo. Auschwitz II, Birkenau, destinado ao extermínio em massa. E Auschwitz III, Monowitz, onde os prisioneiros trabalhavam para empresas como a IG Farben. O prisioneiro, quando chegava num campo nazista, ele deixava de ter nome, ele passava a ter número. Isso era um processo alemão de desumanizar as pessoas. Como Auschwitz era muito grande e Auschwitz tinha vários subcampos, e lá tinha uma seleção: você vai ser escravo, você vai ser morto agora. Então ali você tinha que definir, bom, se o cara vai ser escravo, ele precisa ter uma tatuagem, precisa ter um triângulo, precisa ter um uniforme e vai para algum campo. O cara é morto, já vai para lá e tal. Então, entre 14 e 40 anos, virava escravo. Abaixo de 13 e acima de 41, morte direto. Crianças, mães com crianças, morte direto. Pessoas doentes, morte direto. Mulheres grávidas, morte direto. Tinha uma seleção, descia do trem, tinha seleção. Ou vive ou morre, ou vive ou morre. E assim a coisa foi funcionando. Os alemães começam a confiscar fazendas na região para aumentar, porque começou a ficar muito grande. Aí surge Auschwitz II ou Birkenau, que na verdade é um campo de extermínio. Birkenau é um campo de extermínio, mas tinha vários subcampos Auschwitz. Talvez em algum momento 300 mil pessoas vivas passaram por Auschwitz. 300 mil pessoas, uma cidade média do Brasil. Então, Auschwitz funcionou como um centro de judeus para distribuição de escravos e para a morte. Ó, vocês tirem a roupa aqui, numa antessala, todo mundo tira a roupa. Aí eles entravam numa construção de cimento, onde os alemães colocaram chuveiros falsos, para as pessoas acreditarem que iam tomar banho. Entravam ali, viam o chuveiro, todo mundo assustado. Bom, estamos aqui nus, nós vamos tomar banho e depois nós vamos para o barracão. Esperavam isso. Aí trancava a porta, hermeticamente fechada. Aí do buraco do teto jogavam o tal do Zyklon B, aqueles cristais que gaseificavam. Aí as pessoas viam que não saía água, a luz apagava, começava a sentir aquele gás tóxico, aí havia um desespero. Dali a 20 minutos estavam mortos. Entravam o Sonderkommando, tiravam os cadáveres e já era em seguida levada para os crematórios e queimados e acabou. E ali o cara deixava de existir, quer dizer, ele virou um número, não sabia o que aconteceu com os parentes, ele foi separado da esposa e dos filhos, virou escravo, não sabe se a esposa está viva, se o filho está vivo, e ele segue ordem, vai para lá e para lá. Apesar do horror, muitos judeus se agarravam às suas tradições como forma de resistência espiritual. Eles improvisavam celebrações do Shabat, recitavam preces em silêncio e escondiam pedaços de pão para cumprir os seus rituais. Era uma forma de afirmar a sua identidade frente à tentativa de apagá-la. Inacreditável, tem histórias e testemunhos como mantiveram sua fé e de vez em quando até a prática dentro do possível, dentro do inferno. Vou dar alguns exemplos. Você vai no Yad Vashem, na entrada tem um shofar lá. Esse shofar foi contrabandeado em Bergen-Belsen e passou de barracão em barracão e tocaram o shofar abaixo do nariz dos nazistas. Isso era perigosíssimo. Tem pares de tefilim que passavam. Os judeus colocavam tefilim à noite, às 3, 4 horas de manhã no escuro, que não deveria ser assim, mas não tinha outro jeito. No julgamento de Eichmann, no começo dos anos 60, tem uma mulher que fez um testemunho emocionante, se chama Rita Kupfer. Cada semana, ela com suas colegas, 12 anos, 13 anos, pegavam, roubavam um pouco de graxa dos sapatos, ou um pouco de azeite de gordura, pegavam fios dos uniformes dos nazistas, quem trabalhava lá com a roupa,
e acendiam as velas de Shabbat dentro do barracão. Durante anos fizeram isto escondido. Ela tem um relato disto naquele julgamento. Tem relatos de pessoas que contam que roubaram colheres e fabricaram com as colheres quebradas uma pequena Hanukkah. Arriscavam sua vida para poder, não precisa, pela lei judaica, eram isentos de Tefilin e de Hanukkah e de Vela Shabbat. Mas pelo amor a Deus, pelo amor à tradição, para não perder, judeus mantiveram sua fé. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shekimanu, uichianu, uiguianu, lasman hazeh. Bendito és tu, no eterno nosso Deus, grande mestre do universo, por ter sobrevivido os horrores do Holocausto e não somente mais 1,5 milhão de crianças assassinadas cruelmente, por único motivo, terem nascido sob a estrela de Davi, serem judeus. A vida em Auschwitz era uma luta constante pela sobrevivência. A comida era escassa, muitas vezes apenas uma sopa rala e um pedaço de pão duro. Os trabalhos forçados iam desde carregar pedras até trabalhar em fábricas para o esforço da guerra nazista. O menor erro podia significar a morte. Por que a situação em Auschwitz das pessoas era tão ruim, né? tão dramática? Tudo era pensado pelos nazistas. Os alemães davam muito pouca comida para manter o cara fraco. E deixavam eles dormir muito pouco para que ele estivesse sempre cansado. Então, todo mundo ia dormir, de repente começava a tocar a sirene, chamada, todo mundo tinha que sair do barracão, ficar de pé e começava a contar para ver se não faltava ninguém. Outra técnica nazista era aquela coisa, os trens, né? As pessoas eram apertadas no trem ao máximo, eles viajavam que nem sardinha em lata, os prisioneiros. Por duas razões, uma para economizar em transporte e outra razão era para que eles também chegassem mais fracos nos campos e não tivessem condições de reação. Era um aperto tão grande que não tinha como se mexer. Quem morria continuava lá de pé duro no vagão. Quando o vagão abria num campo, saía todo mundo ali, um monte de cara já estava morto, todo mundo esgotado. Na hora que abre o vagão, cachorro latindo, soldado dando tiro, cacetete, ordens, grito, cara, o que está acontecendo? Entra na fila, você vai para lá, você vai para cá. Então, eles criaram mecanismos de que as pessoas chegavam no campo sem condições de reação. Auschwitz se tornou um símbolo dos crimes nazistas, né? Por ser o maior campo de todos. Dizem que 1.100.000 pessoas morreram em Auschwitz, 1.100.000 judeus morreram em Auschwitz. Esses corpos foram cremados, viraram cinzas, não tem nada deles. Auschwitz recebeu alguns prisioneiros ilustres. Por exemplo, o Elie Wiesel, que depois virou um escritor e prêmio Nobel da Paz, passou por Auschwitz, foi libertado em Auschwitz. Primo Levi era um italiano que foi parar em Auschwitz. Ele foi parar em Auschwitz pouco antes do fim da guerra, então ele também conseguiu sobreviver. E depois da guerra ele escreveu livros excelentes sobre a vida em Auschwitz, sobre o Holocausto, se tornou um grande escritor. Tinha uma rampa de madeira, uma rampa de baixo, para adentrar dentro dos vagões de gado. E era um convoio mais ou menos, me lembro, de uns 20, 30 vagões. Ficamos, os judeus tomavam conta dos vagões de gado. Funcionários da Ferrovia Rumena trouxeram mais vagões vazios, que eu vi que se encheram os vagões. E eu cutuquei,